Vamos ler então Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente até aqui, que Deus nos abençoe na sua palavra. Senhor Deus, Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. Senhor, cumpre, ó Deus, o propósito do nosso coração. Senhor, que é levar a tua palavra, levar a tua mensagem aos povos, ó Deus. Senhor, usa, Senhor, cada um dos teus servos. Nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. O texto começa colocando um período, né, um tempo onde Deus se manifestara a Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Primeiro nós precisamos entender quem é o rei Uzias, para que ele fosse, a morte do rei Uzias fosse algo tão marcante, que depois de vários anos, nós não sabemos exatamente quantos anos depois que Isaías veio escrever esse texto, mas a morte do rei Uzias havia ficado marcado na vida do povo. Tanto que quando Isaías fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, todo mundo havia de se lembrar em que momento foi que Deus se manifestara a Isaías. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Era algo, ficou marcante na vida do povo. Nós precisamos entender quem foi o rei Uzias. Rei Uzias começou a reinar com 16 anos. E a palavra nos fala que ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme havia feito também o seu pai. Então ele foi uma pessoa que foi aprovada por um rei, que foi aprovado por Deus pelas suas atitudes. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Uzias, durante o período em que o profeta Zacarias esteve ao seu lado, ali ajudando, aconselhando, ele foi um rei muito próspero. A palavra nos fala que ele era uma pessoa muito inteligente e ele criava artefatos, a palavra fala que artefatos de engenharia, ele criava, então ele fortificou demais a cidade, fortificou demais a nação, com essas armas que ele criava. Talvez a gente até tenha visto bastante aí pelos filmes, aquelas catapultas que lançam pedras enormes a grandes distâncias, invenção do rei Uzias. Arcos que lançavam flechas, o pessoal chama aí de besta, uma arma aí, invenção também do rei Uzias. Então ele criava essas coisas e a nação se fortificou grandemente. Ele fez ali os muros em torno da cidade e em cada canto
desses muros, né, ele estabelecia ali guaritas, e as guaritas tinham essas armas, né, à disposição ali dos guardas. Então, a nação ficou uma nação muito forte, né? E o rei, então, que no início do seu reinado fazia tudo conforme a vontade de Deus, tudo que era reto aos olhos de Deus, esse rei, então, começou a ficar soberbo, porque ele se engrandeceu demais. A palavra fala que a fama dele cresceu por toda a região. Todo mundo sabia do poder do rei Uzias. E ele, então, ficou uma pessoa soberba por causa disso. No final de sua vida, ele usurpa para si as atribuições dos sacerdotes, né, e entra no templo para queimar incenso, né, e embora ali Zacarias e mais os sacerdotes ali tenham enfrentado ele, tenham falado para ele que não era a função dele, que ele era rei, aquela função era dos filhos de Arão, dos sacerdotes, né, estabelecidos por Deus. Mesmo assim, mesmo sendo ali aconselhado, advertido, né, ele queima ali o incenso, e no mesmo instante ele já começa a sofrer as consequências do seu pecado, né, ele começa a ficar leproso. Então, quando os sacerdotes ali olham para ele, já vê, né, a lepra no seu corpo, e ele, por si só, ele se apressa a sair do local, e também as pessoas o conduzem para fora do templo, e o resto de sua vida ele passou a viver em uma casa isolada, sem ter condições de novamente entrar no templo do Senhor. Então era um rei que começou bem e terminou mal. É um rei que começou humilde, né, mas que se ensoberbeceu, né, ficou grande demais, né, e se apoiou na sua força e se esqueceu do Senhor, se esqueceu das atribuições que o Senhor o tinha posto. Nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Meus irmãos, nós não podemos usurpar atribuições que o Senhor coloca na vida de cada um. Cada um de nós temos um talento, né? Nós falamos bastante a respeito dos talentos, né, que o Senhor dá a cada um para que esse talento possa ser granjeado, ser cultivado, ser trabalhado para a honra e glória do Senhor. Chegará um dia em que nós apresentaremos tudo isso que o Senhor nos deu e colocou à nossa disposição, nós apresentaremos novamente para o Senhor. Então nós não podemos achar que todas as atribuições são nossas. Deus chamou cada um para fazer uma coisa na sua obra. O rei, ele foi chamado para reinar. O sacerdote foi chamado para queimar incenso e oferecer holocaustos ao Senhor. Nós precisamos entender onde foi que Deus nos chamou, ou para que função Deus nos chamou. Nós precisamos entender isso daí. No ano da morte do rei Uzias, primeira coisa que nós precisamos entender, aquele rei soberbo, ou a nossa soberba, ou nós acharmos que nós somos entendidos, grandes, né, e potentes e poderosos, isso precisa morrer na nossa vida. O rei Uzias, que tem dentro de cada um de nós, isso aí é natural do ser humano, né? Quando ele começa a ser abençoado por Deus, ele começa a achar que tudo veio pelo seu esforço. Isso tem que morrer na nossa vida. O rei Uzias tem que morrer. Nós precisamos ter aquele rei Uzias lá do início do seu reinado, onde ele estava ali submisso às orientações do profeta de Deus, do profeta Zacarias. Enquanto ele esteve aceitando e fazendo de acordo com o que era orientado pelo profeta Zacarias, ele teve sucesso em tudo que fazia. É assim a nossa vida, enquanto nós estamos sendo orientados pelo Senhor, nós temos sucesso. O profeta Zacarias foi na vida do rei o que a palavra de Deus é na nossa vida. Nós precisamos caminhar orientados pela palavra de Deus.
Na época, o rei Uzias não tinha a palavra de Deus, né? Mas ele tinha a palavra de Deus escrita, como nós temos hoje. Mas ele tinha a palavra de Deus vindo da boca do profeta que recebia diretamente do Senhor. Enquanto ele seguiu essas orientações, foi bem sucedido. Enquanto nós seguirmos as orientações da palavra de Deus, nós seremos bem sucedidos. Não podemos nunca nos afastar da palavra de Deus. Então o rei Uzias precisa morrer na nossa vida. No ano da morte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Tem uma outra versão que diz que o séquito do Senhor enchia todo o templo. Eu gosto até mais dessa versão. O séquito é a comitiva, né? Os anjos do Senhor, né? São os ministros do Senhor. Né? Um presidente, quando ele sai a visitar outros países, ele leva consigo o seu séquito. São seus ministros, são seus auxiliares ali. E tem uma versão que diz a respeito desse séquito aqui, né? São os ministros de Deus enchia todo o templo. O que é importante nós entendermos aqui, que embora Isaías já vinha trazendo a palavra do Senhor ao povo, né, ele não tinha tido ainda uma experiência tão viva com o Senhor. Ele só conseguiu essa experiência quando o rei Uzias morreu, né, quando ele tirou da sua vida a soberba. Tanto que a mensagem de Isaías muda radicalmente do início do texto até o capítulo 6, e do capítulo 6 em diante, a mensagem de Isaías vem mudar. Antes ele dizia assim: ai dos beberrãos, ai dos que acumulam riquezas, ai desses e ai dos outros. Quando ele teve um encontro real com o Senhor, ele disse: ai de mim. Nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus. E nós só temos condição de reconhecer isso quando a soberba da nossa vida é retirada. Quando o rei Uzias morre na nossa vida, nós temos condições de reconhecer que nós somos dependentes, carentes da presença de Deus na nossa vida. Quando ele teve essa experiência de ver o Senhor, ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Nós precisamos reconhecer isso na nossa vida. Quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos nossas falhas. Isaías, naquele momento, ele faz uma reflexão da sua vida. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado, ele fez uma reflexão, ele sondou a sua vida e disse: o meu erro está nos meus lábios, porque eu sou um homem de lábios impuros. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida. Nós não podemos levar a nossa vida como se não houvesse amanhã, como dizem por aí. Eu vi uma reportagem, um documentário a respeito dos garimpeiros, de um certo estado aí, parece que do Pará, e o repórter ele encontra um garimpeiro ali e pergunta para ele: há quantos anos você está aqui no garimpo? Estou aqui no garimpo há 40 e tantos anos. Mas você conseguiu riqueza, alguma coisa? Ele falou: não, a vida passou por mim e eu não percebi. A vida passou e eu não percebi. E ele, embora ele tinha ali conseguido, né, encontrar alguma pepita, alguma coisa, né, ele não aproveitou, né, o que ele poderia ter aproveitado ali. E a resposta dele foi: a vida passou por mim e eu não percebi. Meus irmãos, nós não podemos deixar a nossa vida ser levada, passar por nós, sem nós pararmos diante do Senhor para fazer uma reflexão, para examinar a nossa vida. Quando Isaías viu o Senhor ali, né, quando Isaías viu o rei assentado sobre um alto e sublime trono, quando ele viu ali os anjos, os serafins voando, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma reflexão na vida dele, para perguntar a si mesmo: será que eu tenho condição de estar na presença do rei? Será que eu tenho condição? Será que a minha vida é uma vida que me dá condição de estar de pé na presença de Deus? Nós precisamos estar sempre examinando nossa vida. Não podemos deixar a nossa vida passar por nós e nós não percebermos. Às vezes tem coisa dentro da nossa vida
que nós vamos deixando para depois, tem coisa que nós precisamos acertar e nós vamos deixando para depois. Meu irmão, a vida vai passar por você e vai chegar um dia em que você vai estar diante do tribunal de Deus e você vai dizer, eu não percebi. Às vezes a coisa pequena, né, são as coisas que a gente diz, não tem nada a ver, e a nossa vida vai passando, e Jesus vem, e nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e nós vamos dizer, eu não percebi. Nós precisamos examinar nossa vida. No caso de Isaías, Isaías reconheceu o seu pecado. Ai de mim que vou perecendo. Reconheceu o pecado e a situação, né, e a condenação. Nós precisamos disso na nossa vida. Qual é o meu pecado? No que eu preciso ser consertado por Deus? Não por mim mesmo, mas por Deus. Quando Isaías reconhece ali o seu pecado, ele não vê para si situação, saída, ele não vê. Ele diz, ai de mim que vou perecendo. Então, o que Isaías via ali é, diante da santidade de Deus, os serafins clamando, santo, santo, santo. Diante da santidade de Deus, ele se via um pecador, e a única saída para ele, ou como ele não via saída, o único resultado daquilo era perecer diante de Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós, na nossa vida de pecado, se nós não nos arrependermos, se não reconhecermos nosso pecado, né, o juízo já está decretado sobre a vida do homem, vai perecer, não terá direito à vida eterna. Como o próprio profeta Isaías escreve, quando ele fala a respeito do rei Ezequias, né? Ele fala assim, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Se nós formos lermos, né, aqui como um texto simples, é lógico que quem morre não vive. Mas por que então Deus precisava trazer essa mensagem para o rei Ezequias? Porque morrerás e não viverás. Porque nós, como homens, estamos sujeitos a duas mortes. A morte do corpo físico e a morte da alma. E Isaías ali estava dizendo, a palavra de Deus, através do profeta Isaías, estava dizendo para o rei Ezequias que ele teria a morte, ele passaria pela morte do corpo e não herdaria a vida eterna. Então ele também faz uma reflexão diante do Senhor, né, e ele vira para a parede e clama ao Senhor e chora ao Senhor, talvez não preocupado naquele momento, não preocupado com a sua morte física, mas com a morte espiritual ou com a morte da alma, com a segunda parte da mensagem, não viverás. Nós precisamos ter essa preocupação na nossa vida. Se nós estivermos diante de Deus, né, com o nosso pecado, aquele pecado que não foi reconhecido, não foi confessado, né, o resultado para a nossa vida é condenação, é perecer, é não ter direito à vida eterna. Nós precisamos ter esse cuidado. A palavra de Deus continua dizendo que quando Isaías ele reconhece, né, ele diz, ai de mim, no versículo 5, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Contudo, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar também com o meio em que nós vivemos. Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e reconheceu que o meio, as pessoas com que ele convivia, também tinha a mesma prática. Às vezes nós não conseguimos sair desse meio, pela situação que nós vivemos. É o nosso local de trabalho, nós não podemos abandonar o trabalho e ir para a nossa casa, né, e ter uma vida de clausura. Isso, aliás, nem é bíblico. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, ele se empobrece, né? E a palavra de Deus diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, ficar dentro de casa não é uma solução. Então, como que nós podemos fazer, então, para que no meio terrível, corrompido que nós vivemos, nós não nos envolvermos com aquilo e não passar a ter as mesmas práticas do meio que nós vivemos?
que é o que tinha acontecido com Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele deixou que o mundo, né, que ele vivia, né, os locais, a situação que ele vivia, influenciasse a sua vida. Nós, como servos de Deus, nós precisamos influenciar o nosso meio. Se o nosso local de trabalho, o nosso local de estudo, ou o nosso lar, a nossa família, é um local impuro, nós precisamos influenciar aquele local, para que aquele local mude também. Nós não podemos deixar a situação nos envolver. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, para que nós não passamos a ter as mesmas práticas, né, do meio em que nós vivemos. O meio não pode influenciar o servo de Deus. O servo de Deus, ele precisa influenciar o meio que vive. O meio precisa ser transformado. As pessoas que nos cercam precisam ser transformadas. Nós não podemos nos transformar ou nos acomodar com aquilo, né? Tomar a forma, né? Paulo vem dizer a respeito disso, né? Não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo. Antes, renovai-vos pelo conhecimento de Deus. Então, nós temos que nos renovar a cada dia para não tomar essa forma do mundo aí. É o que tinha acontecido com o profeta Isaías. E a palavra no versículo 6 diz assim: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Versículo 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Meus irmãos, quando nós reconhecemos a nossa condição diante de Deus, tanto o nosso pecado, quanto a nossa condenação, quanto a nossa situação, né, quando nós nos arrependemos disso, Deus está pronto a perdoar os nossos pecados. No caso de Isaías, ela nos fala que um serafim, né, tirou do altar uma brasa viva. A brasa viva é o Senhor Jesus. Só Ele pode perdoar nossos pecados. Ele é a brasa viva que foi tirada do altar. Ele perdoa os nossos pecados quando nós reconhecemos e nos arrependemos. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos vivendo na situação que Isaías estava, vivendo em pecado, sendo um homem de lábios impuros, né, tantos outros pecados que nós não precisamos ficar aqui enumerando, né, citando um por um, né? Mas quando nós estamos longe da vontade do Senhor, nós não temos condição de ouvir a voz de Deus. Deus está falando, mas nós não temos condição de ouvir. Nós só vamos ouvir a voz de Deus quando nós reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus. Quando os nossos pecados são confessados diante do Senhor, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, aí nós ouvimos a voz de Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Hoje, o Senhor está enviando um povo para anunciar o reino, para anunciar a volta do Senhor Jesus. Cada um de nós estamos sendo enviados. É um propósito que não fomos nós que definimos isto, mas é Deus que tem colocado no nosso coração. Tá? Essa mudança desse propósito. Né? Até o momento, nós queríamos aprender mais e mais da palavra de Deus. E continuamos buscando aprender e crescer em conhecimento da palavra de Deus. Mas agora Deus tem colocado um foco novo na nossa vida. Né? Quem enviarei? Que cada um de nós estejamos respondendo ao Senhor neste momento: eis-me aqui, envia-me. Foi a resposta de Isaías. Naquele momento, Isaías já estava pronto para responder ao Senhor. Porque o rei Uzias já havia morrido, a soberba já havia morrido, né? Já tinha tirado essa soberba da vida dele, né? Aquele negócio de ai dos outros, ai daquele
Aí desse outro, agora ele voltou à humildade, diz, ai de mim que vou perecendo. Quando nós reconhecemos isso daí, quando nós reconhecemos nosso pecado, nossa situação, e quando nós confessamos diante do Senhor, e quando somos acolhidos e aceitos pelo Senhor, aí nós temos condições de responder ao Senhor, envia-me a mim. Deus não vai enviar alguém em pecado a falar do seu reino. Quando nós somos enviados, nós somos representantes de um reino. E como ele é santo, importa que cada um dos seus representantes sejam santos. Se nós vamos falar em nome do Senhor Jesus, nós precisamos representar o Senhor Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos santificação. Os serafins clamavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Nós, representando este reino, nós precisamos santificação na nossa vida. Reconhecer nossas falhas, fazer um autoexame, em que eu preciso mudar, em que eu estou falhando diante de Deus. Se nós não fizermos isso, nós não teremos condições de representar o reino de Deus. Seremos envergonhados se nós formos com alguma falha. Então esse ide, a quem enviarei eu, é algo muito sério na vida do crente. Nós não podemos representar um reino, falar de um reino, se nós não vivemos esse reino na nossa vida. E que o clamor dos serafins possa ser o nosso clamor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Se eu represento alguém que é santo, eu preciso ser santo. E Deus cobra do seu povo santificação. A palavra de Deus diz assim como ele é santo, sede vós também santos. Então não é algo impossível. Deus não cobraria nada de ninguém impossível. Deus não pediria nada a você ou a mim que nós não pudéssemos fazer. Se Deus nos pede santidade, é porque Ele tem brasa viva do altar para nos santificar. A santificação não parte de mim, a santificação parte de Deus. O que parte de mim é reconhecer que sou pecador e confessar a Deus os meus pecados, me arrepender diante do Senhor, para que o Senhor possa santificar a minha vida. Para que do altar de Deus saia a santificação. A palavra de Deus diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é santo, seja santificado. Então nós somos santificados por alguém, a santificação é externa. O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós somos dependentes dessa santificação. Que nós somos dependentes do perdão do Senhor Jesus para com a nossa vida. Meus irmãos, que nós tenhamos sucesso nas nossas evangelizações. Que essas evangelizações possam gerar frutos dignos de arrependimento para o reino de Deus. E que nós sejamos representantes deste reino, santificados pelo Senhor nosso Deus. É uma brasa viva nos nossos lábios. É falar daquilo que é vivo do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra.